Olá a todos, o meu nome é João Gonçalves e sou coach na Seek Nutrition. No vídeo de hoje o tema é: será que tens que fazer dieta para sempre? Já alguma vez te deparaste com esta dúvida? Será que estar em restrição calórica, estar a tentar perder peso, a tentar perder gordura é uma coisa que deve durar para sempre? E com isto vou trazer um tema muito interessante conhecido como Diet Breaks. Relativamente aos Diet Breaks vamos falar do que são, quando é que devem ser implementados e de que forma é que os podes estruturar e implementar para garantir, primeiro, que a tua dieta é o mais eficiente possível e que não estás a fazer dieta para sempre. Então vamos voltar aqui ao tema. O nome técnico que vamos dar é Diet Break, ou seja, como significa em português, é um break, ou seja, uma paragem, uma suspensão da dieta durante um período de tempo definido. Os Diet Breaks são conhecidos também como uma forma de criar uma dieta intermitente, ou seja, períodos onde estamos, por exemplo, em déficit calórico, períodos onde estamos em manutenção calórica. E essa manutenção calórica, que é passada durante o Diet Break, é um período isocalórico. E o que é que significa um período isocalórico? Isocalórico significa que é um período onde as calorias que consomes são as suficientes para manter o teu peso corporal relativamente às calorias que gastas para a tua massa corporal, para toda a tua atividade física. Ou seja, é um estado de equilíbrio entre o que consomes e o que gastas de forma a manter o teu peso. E é isso que procuras durante o Diet Break. Então, agora que já sabes o que é mais ou menos o Diet Break, assim muito resumidamente, para que é que serve? O Diet Break tem como objetivo reduzir a tua fadiga física, ou seja, quando estás longas semanas sob stress de fazer dieta para perder peso e gordura, existe alguma fadiga física acumulada, existe uma grande fadiga mental, ou seja, é duro ter que forçar a nós próprios nos controlarmos para não passar as necessidades calóricas exigidas para ter bons resultados a nível de perda de gordura, ou seja, há aqui um cansaço acumulado a nível mental ao longo das semanas e o Diet Break ajuda também para isto. O Diet Break também permite melhorar algumas das adaptações metabólicas que acontecem ao longo de uma dieta de perda de peso, ou seja, quando estás a tentar perder peso, durante essa perda de peso vão existindo algumas adaptações, ou seja, o teu corpo, como máquina inteligente que é, vai tentando adaptar-se para que não perca a gordura que ele considera que é a sua reserva de energias no caso de existir uma escassez no futuro, uma escassez que está a acontecer provocada por ti. Se calhar também neste momento ainda estás com dúvidas qual é que é a diferença então do Diet Break ou dos refeeds, das cheat meals, dos cheat days. O Diet Break é considerado um break, ou seja, uma pausa longa o suficiente para ser considerada uma dieta de manutenção, ou seja, tem efeitos mais pronunciados, tem efeitos mais interessantes para o ponto de vista da transformação corporal, que é aquilo que mais abordamos aqui nos vídeos. Falámos aqui de alguns benefícios, algumas características dos Diet Breaks e eles são muito úteis para uma coisa que já falámos noutro vídeo. Se segues o canal sabes o que são os 7 points de peso corporal. E o que é que são os 7 points de peso corporal? Foi falado num vídeo que eu vou deixar aqui por cima, no caso de não ter visto. São tentativas do teu corpo de ajustar a um certo peso de maneira a ficar mais equilibrado, como se estivesse em homeostase. Ou seja, os Diet Breaks, como são fases de manutenção, ajudam a reajustar e equilibrar um pouco aqui os teus 7 points de peso corporal. Como disse, tens o link do vídeo, se não viste, dá uma espreita dela que vai fazer muito mais sentido também a aplicação dos Diet Breaks para tornar as novas adaptações muito mais eficientes a longo prazo. Na minha opinião, a humilde opinião, os Diet Breaks podem ser claramente aqui partidos em duas abordagens distintas. E o que é que são essas duas abordagens? É uma abordagem instintiva ou uma abordagem planeada? O que é que eu quero dizer com uma abordagem instintiva? Ou seja, se sabes que vai ter uma duração de X semanas o teu Diet Break, escolhes fazê-lo por instinto. Este método foi muito popularizado pelo autor Lyle McDonald e o que ele recomendava é comer por instinto durante essas 2 semanas. E quando digo por instinto, não é encheres a cara com todos os alimentos que vês, todos os rodízios e tudo o que te apareça à frente. Comer por instinto é aprender a ouvir o teu corpo para comer de uma forma consciente, quando sentes fome. Ou seja, numa fase de Diet Break instintiva, a ideia é durante X semanas comer sempre que tenhas fome e não sentires fome ao longo do teu dia. Ou seja, significa que instintivamente estás a fazer uma manutenção natural de calorias para o teu corpo. Tens também a Diet Break calculada. E porque é que é chamada calculada ou mensurável?
Porque este tipo de diet break é ligeiramente diferente, ou seja, tal como saberás as tuas porções, calorias, macros ou o que for, ou a tua dieta mais fixa ao longo das semanas em que estás em dieta de perda de peso, tens também objetivos a nível de calorias, macros ou quantidade de gramas de comida nestas semanas de diet break, mas com uma intenção de ter mais calorias e principalmente mais hidratos de carbono. Mas aqui tens um número que te permite guiar e ser objetivo durante estas semanas onde tu queres atingir então uma manutenção calórica. Quando falamos aqui de uma diet break calculada, esta diet break calculada o que é que contempla? Dependendo da tua massa corporal, pode significar algo como mais 250 a 500 calorias por dia durante esta fase, que pode representar entre 15 a 30 gramas de gordura, depende de quanta gordura estás a consumir na tua dieta antes do break, e principalmente aqui a parte que acho que interessa mais, são entre 25 a 75 gramas de hidratos por dia, para tentar regular algumas das hormonas que estão mais associadas às adaptações metabólicas durante a fase de perda de peso, que é o caso da grelina, que é o caso da leptina, que são muito reguladas pela quantidade de hidratos de carbono. Ou seja, resumindo, 250 calorias a 500 calorias por dia a mais mediante o teu peso corporal, aumentar ligeiramente as gorduras e apostar em aumentar os hidratos de carbono. Tentar consumir pelo menos por dia 150 a 200 gramas de hidratos de carbono. Normalmente isto para algumas pessoas pode representar quase o dobro do que consomem no dia a dia, mas é normal e é intencional nestas fases. Estás em pânico? Espero não te ter colocado em pânico, porque se pensaste, vou comer mais, dessa comida que vou comer a mais vão ser mais hidratos, ou seja, mais hidratos, mais comida, eu vou engordar. Confundo-me um pouco esta palavra do engordar, sabes que o engordar é uma palavra muito complicada. Vais ganhar peso, é muito possível que tenhas algum peso, mas nem sempre o peso ganho significa que seja gordura. É normal ter as oscilações de peso, para cima e para baixo, ao longo do processo devido a flutuações, principalmente da quantidade de água ou glicogénio muscular. E o que vai acontecer é, como vais consumir mais hidratos de carbono, automaticamente vais acumular mais glicogênio muscular e é normal que exista uma ligeira subida de peso devido a este glicogênio extra. Não é grave, não é gordura e quando voltares a fazer uma dieta de perda de peso ou voltares às tuas macros ou calorias ou porções normais, este peso vai imediatamente embora. A tua dúvida agora é, sim senhor, esta teoria dos diet breaks soa muito bem, parece muito bonito, e quando é que eu os posso implementar? Ou seja, como é que eu penso de que forma é que eu vou usar a informação que o João me está aqui a dizer no vídeo para poder implementar o meu plano de perda de peso. Principal, quando pensas que vais fazer uma dieta de perda de peso, tens mais ou menos algumas semanas em mente, convém, para poderes ir mensurando o progresso, a ideia é teres à partida planeadas fases periódicas onde vais fazer mesmo estes diet breaks. E nada melhor para explicar como e quando implementar estes diet breaks do que usar um estudo, ele é bastante recente, em que foi avaliar o impacto do uso dos diet breaks. Caímos para o tema que estamos a falar hoje e vou usar os dados deste estudo para te dar uma ideia como é que um diet break pode ser utilizado na sua versão mais, digamos, exagerada. O nome deste estudo é, interessantemente, Matador, são as siglas do nome do estudo. Eu vou deixar este estudo no link por baixo para que possas ir visitar o estudo se gostares de ir à parte mais científica da coisa. Então, o objetivo deste estudo do Matador era dividir dois grupos. Ambos os grupos teriam de estar 16 semanas em déficit calórico, ou seja, o grupo número 1, conhecido como grupo contínuo. Este grupo iria estar 16 semanas em déficit calórico, em que esse déficit calórico eram aproximadamente 33% de déficit de energia por dia, para garantir que estavam em déficit calórico ao longo das 16 semanas. E queriam comparar a diferença entre o grupo 2, ou seja, o grupo, entre aspas, intermitente, ou seja, intermitente porque ia aplicar diet breaks periódicos, onde iriam ter o mesmo déficit calórico, 33% de energia a menos por dia, mas aqui a peculiaridade de ser o grupo intermitente seria feito 2 on, 2 off. E o que é que isto significa? Este segundo grupo fazia 2 semanas de déficit, 2 semanas de diet break, 2 semanas de déficit, 2 semanas de diet break. O que é que isto fez? Para estarem as mesmas 16 semanas em déficit calórico, a duração total foi muito maior. Resumindo, grupo 1, 16 semanas seguidas, continuamente em déficit calórico. Grupo número 2, 16 semanas em déficit calórico de forma intermitente, que deu um total de 30 semanas. E agora vamos olhar para os resultados.
A nível de resultados, a parte mais interessante foi o grupo contínuo, ao longo destas 16 semanas, perdeu em média 8 kg de gordura, mais coisa menos coisa. O grupo dos diet breaks, para as mesmas 16 semanas de déficit calórico, perdeu 12 kg, ou seja, perdeu mais 5 kg de gordura do que o grupo contínuo. Claro que temos que ter em conta que a duração foi muito maior, ou seja, em vez de demorar 16, demorou 30, porque para fazer as 16 semanas em déficit calórico com uma intermitência de 2 déficits, 2 manutenção, 2 déficits, 2 manutenção, a janela temporal foi muito maior. Mas vamos pensar, perderam mais gordura, atingiram uma melhor composição corporal, é muito mais fácil, porque se pensares o que é mais difícil, fazer 16 semanas seguidas a sofrer em déficit calórico, digamos assim, ou periodicamente ter semanas onde intencionalmente comes mais e até consegues ter os mesmos ou melhores resultados. Resumindo, esta parte que estávamos a falar é como implementar. Este estudo, para mim, na minha opinião, foi ao extremo. Implementar um diet break a cada 2 semanas pode ser um pouco excessivo. Eu e o coach Mário, aqui na SIC Nutrition, nós preferimos usar os diet breaks de uma forma mais espaçada, não precisam de ser tão próximos. Por isso, imagina que decides que vais fazer uma dieta de perda de peso, perda de gordura, tens um déficit calórico da forma que achares que é mais confortável para ti e decides que vai demorar 10, 12 semanas. No fim dessas 10 ou 12 semanas, optas por fazer então um diet break até decidires o que é que vais fazer a seguir. Por exemplo, podes fazer 10 semanas de déficit calórico para perderes gordura, 2 ou 3 semanas de diet break, avalias como é que estás, é suficiente os resultados, queres perder mais gordura? Ok, depois do diet break, voltas a fazer o déficit calórico, voltas a fazer outra vez o break e por aí fora. Vai se tornar muito mais fácil e o potencial é que tenhas muito melhores resultados porque não vais ter tantas adaptações metabólicas como se fizesses este tempo todo de uma forma contínua. Então, resumindo e concluindo, já falámos sobre o que é o diet break, já falámos sobre estudos em que o implementavam e como é que ele podia ser implementado e quando. Vamos resumir como é que tu podes pegar nesta informação e aplicá-lo no teu dia-a-dia. O teu break pode demorar cerca de 3 a 12 semanas. O que é que eu quero dizer? Tens que decidir a duração do teu diet break mediante o tempo que estás em déficit calórico, ou seja, mediante o tempo que estás a perder peso e gordura, ou seja, quanto mais semanas estiveres a perder peso e gordura, mais longo será o diet break que vais implementar a seguir. Uma boa regra, como dizia há pouco, 10 a 12 semanas em déficit calórico, 2 a 3 semanas de diet break e podes repetir este ciclo até atingires os resultados satisfatórios. Não esquecer que sempre da velha máxima, quanto mais tempo em déficit calórico e a tentar perder gordura, mais longos vão ser os breaks, por isso gera aqui também um bocadinho o teu à vontade em teres que aceitar que são semanas onde vais estar a ter manutenção e que não vais ver aquele progresso semana para semana a ser visível na balança. Espero que tenhas gostado deste conteúdo, foi assim bastante resumido, mas novamente, juntando a teoria dos 7 points, agora começando a perceber aqui como ter fases onde não progrides na direção do objetivo, mas estás a potenciar novas fases para chegares lá mais facilmente e de uma forma mais eficiente, vai começar a munir-te com mais ferramentas, vais começar a construir aqui várias alternativas que podes ir utilizando e planeando a longo prazo para garantir que tens os melhores resultados possíveis sem ser demasiado penoso. Já sabes, se gostaste do vídeo, não te esqueças, deixa o teu gosto, partilha o vídeo com os teus amigos, subscreve o canal e ativa o sininho para seres o primeiro a receber as notificações e, mais importante de tudo, não te esqueças e descomplica.